Bom, pessoal, agora nós vamos falar a respeito de teoria das restrições. Do que se trata a teoria das restrições, né, pessoal? Os processos, normalmente, pessoal, existem restrições, gargalos, que impedem, esses gargalos, eles impedem um fluxo maior de produção, tá? Como se avalia isso? Então, avaliar os gargalos, as restrições, é uma tarefa relativamente complexa, tá? Primeiro, você tem que ter os tempos de ciclo de cada uma das operações, tá? Esses tempos de ciclos têm que estar muito bem definidos, tá? E como você define esses tempos de ciclo e até os tempos padrão de cada uma dessas operações? Através de um estudo chamado cronoanálise, tá bom? Quando você tem todos os tempos padrão, né, relativamente sob controle e estáveis, você identifica os gargalos. E quando você identifica os gargalos, você tem condições também de entender como esses gargalos podem ser diminuídos através do balanceamento de células. O que é esse balanceamento de células? Você começa a deslocar atividades dos gargalos para postos de trabalho que estão mais descarregados, mais tranquilos, vamos dizer assim. Tudo isso é simples de se falar, mas para fazer, pessoal, exige uma série de cálculos, exige uma metodologia muito bem delineada através da cronoanálise, tá bom? Agora, os ganhos são muito claros, tá bom? Por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, nós temos esse processo aqui, tá? Aonde a gente vê que tem uma determinada operação que leva 140 segundos para ser feito, né? Então ela é uma operação gargalo. Então o que nós fazemos? Nós deslocamos algumas atividades, tá, para outros postos. Para quê, pessoal? Para a gente conseguir maior vazão de produção, tá bom? Então foi o que foi feito aqui, ó, tá? Nós deslocamos, né, esse excesso, as atividades do gargalo aqui para outros postos, ok? Para quê, pessoal? Para a gente aumentar a vazão de produção. E olha só o que aconteceu. Você tinha aqui um gargalo que estava em 140 segundos, ok? E você passou para um gargalo de 120 segundos. Você teve um aumento de produtividade aqui, ó, de 20%, tá? Então, a teoria das restrições não é uma teoria jovem, ela já vem lá da década de 80 lá. Tem inclusive aquele livro chamado A Meta, tá? É um livro muito bom. Você pode utilizar para você entender o que são as restrições. É um livro básico, mas que já mostra para você do que se trata, tá? Então você vai ter condições de entender basicamente o que são a teoria das restrições. Depois, quando você quiser entender como atuar dentro das restrições, aí você tem que partir para um curso de cronoanálise mesmo, para você entender exatamente como é que faz essas operações todas, para você diminuir ou eliminar os gargalos, tá bom? Então a teoria das restrições, ela é um processo dividido em operações. Normalmente as operações apresentam gargalos, né? Também conhecidos como restrições. Sim, os gargalos são conhecidos como restrições, tá bom? Essas restrições precisam ser identificadas, estudadas e eliminadas. Essas podem ter origem na sobrecarga da operação, aumentando os tempos de execução da tarefa, ou podem ter origem nas especificações do produto. Sim, às vezes o próprio produto já gera uma condição onde uma determinada operação é um gargalo. Aí é um problema, né, pessoal? Por quê? Porque às vezes você não consegue eliminar o gargalo. Então você já tem uma restrição, né, que não dá para ser tirada do processo. Então você tem aí realmente uma restrição complicada para você trabalhar, tá bom? Mas essa é a teoria das restrições, é você basicamente trabalhar, né, com todos esses tempos, esse tempo de ciclo, depois o tempo padrão e peça por hora, entender todo esse mecanismo e realmente eliminar os gargalos, tá bom? Teoria das restrições é essa.